Olá, sejam todos bem-vindos a mais um módulo Perfil do Gerente de Projetos. Queria demais agradecer aí a você, né, que está acompanhando todos esses módulos e chegamos até aqui, né? Mais um módulo aí, a gente encerra toda essa trilha aí de gestão de projeto. Queria dizer que esse módulo em especial é um módulo que eu tenho bastante carinho, porque eu sou uma pessoa que acredita que a gestão de projeto ela precisa de muitos processos, muitos procedimentos, mas eu creio, a minha crença absoluta é que o grande diferencial estratégico na gestão, seja de projeto, pessoas ou qualquer outra coisa, seja ainda as pessoas vão fazer e fazem a grande diferença. Estamos num mundo de inteligência artificial, mudanças robóticas, cada vez mais, né, a robótica aí ocupando um espaço super que já existia, melhoras de serviço, mas ainda o ser humano é o grande diferencial estratégico por trás disso. Esse módulo, né, como eu disse, que eu tenho um carinho muito grande, que a gente vai estar falando de pessoas, até fiz uma brincadeira, né, chá com alta performance, onde esse chá é conhecimento, habilidades, atitudes, é uma brincadeira que eu faço aí, mas começamos de um lugar muito importante, que é essa definição conceitual, né? Para me desenvolver, né, existe uma relação que é o locus interno e locus externos, né, que é a minha percepção de mundo baseada nas minhas crenças e valores. Então, eu sempre tenho uma percepção de mundo baseado nas crenças, ou na minha formação, ou no meu estudo, ou no meu desenvolvimento. Então, esse é o locus externo versus o locus interno. Quando esses dois reagem ou interagem entre eles, isso gera a minha atitude. Então, eu sempre tenho uma atitude baseada no entendimento de mundo. Então, se eu quero melhorar a minha atitude, então as variáveis de entrada têm que mudar, porque a soma desses dois eventos gera esse evento. Então, se a minha atitude não é uma atitude favorável, não é uma atitude positiva, não é uma atitude aderente, ou eu mudo o meu locus externo, ou eu mudo o meu locus interno. Mudando o locus externo, é talvez o cenário e ambiente que você está. Mudando o teu locus interno é o como você percebe esse mundo externo. Então é a partir daí que eu acho que a gente começa a analisar a gestão de pessoas e tudo mais. Tuchman, né, criou esse conceito, bastante antigo, de 69, falando de um modelo, né, de alta performance, aí, no modelo de formação de equipes e equipes auto-organizadas, equipes autogerenciadas, né? Então tudo ocorre, né, no início, né, quando um projeto começa, ou você junta um grupo de pessoas para fazer alguma coisa, no primeiro momento, né, é a formação, né, como as coisas se formam, cada um querendo garantir o seu espaço, né, a sua definição de área. E no segundo momento nós vamos para o confronto, né, para o conflito, quando eu acredito que é a melhor forma desse jeito, você acredita que é a melhor forma desse jeito, ele acredita que é a melhor forma daquele jeito, então a gente começa as nossas discussões. Vencida essa etapa, ok, nós consideramos os recursos que nós temos, o tempo, a variável e tal, nós vamos para os acordos, né? E temos acordo, ok, então vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela forma, e por fim, nós vamos aí para o desempenho, onde realmente a gente fala assim, ok, temos nosso acordo, agora vamos então fazer desta forma, né? E por último, e não menos importante, né, que é quando o projeto termina, uma situação termina, né, a dispersão, né, quando o time se desmonta, né? Vamos lembrar das nossas turmas de oitava série, que, nossa, no ginásio formamos amigos, assim, que acreditávamos que era para a vida inteira. Então, passamos por todas essas etapas aqui. Quando nós vamos jogando futebol, a famosa pelada de final de semana, a pelada de praia, que a gente reúne um time novo, passamos por todas essas etapas aqui. Mas o mais importante é pensar o seguinte, observar um dado muito importante, que é como se forma uma equipe de baixa performance. Eu tenho um momento da formação, e aí quando eu estou na fase de conflitos, objetivo aplacar esses conflitos, diminuir esses conflitos. Eu não quero que os conflitos ocorram, porque eu acredito que o conflito ele não é positivo, a discussão ela não é positiva. Então, quanto mais eu direcionar, menos eu ouvir, porque eu estou com pressão de tempo, eu estou com pressão de cronograma, eu estou com pressão do cliente, então eu não quero ouvir as discussões e eu quero logo ir para os acordos e logo ir para o desempenho. O que acontece nessa curva
aqui, nessa curva que eu estou tentando demonstrar, é que quanto menos atenção eu der para os conflitos, piores serão o meu acordo, ruim será meu desempenho. E a dispersão, pessoal, é aquela dispersão assim, graças a Deus que esse projeto acabou, né? Ou a brincadeira que eu faço, volta para o mar, oferenda, né? Aquele ódio, aquela... Graças a Deus, que porcaria, pior projeto que eu fiz e tudo mais. Porque, objetivamente, as pessoas não querem realmente que as ideias delas sejam acatadas integralmente. Mas eu quero, pelo menos, ter o direito de ser ouvido. Então, se eu quero ter um time de alta performance, eu tenho que permitir, né, ser ouvido. Se eu sou ouvido e respeitado, lembra que o coach Carter, né, no filme, ele sempre... Senhores, pois não, ele sempre é educado, sempre ele é respeitoso. Então, quanto mais você respeitar, né, o aspecto de compreender o que as pessoas querem falar aqui nessa parte de conflito, melhor serão os seus acordos e realmente você vai alcançar seu objetivo. Então, o momento do conflito é o momento que realmente vão ocorrer as discussões. Você tem que estar muito atento a isso. Isso é super importante se você quiser ter uma equipe de alta performance, uma equipe que desempenha um bom papel. Você tem que estar atento a esse gráfico, você tem que estar atento a esse... Óbvio, essas distâncias poderão, esse tempo, esse período de conflito pode impactar o sucesso do seu projeto? Pode, claro que pode. Por isso que você tem que ter habilidades. As suas habilidades são muito importantes, como você lidar com cada uma dessas situações, senão você não consegue. E aí uma brincadeira que eu sempre faço, né? Para ser um progênio de projeto, então, hoje, é uma mistura de Superman com Super Nanny, né? Então você tem que ser um mix, né, dessas duas pessoas. Se você não for um mix de Super-Homem com Super Nanny, né, carregando as pessoas no colo, realmente você não vai ser um gerente de projeto. Não passa de uma brincadeira, né? Até na terceira edição do próprio Inbox, né, ele coloca as habilidades do gerente de projeto, né, tomada de decisão, motivação, coach, administração de conflito, conhecimento, formação de equipe e todas essas habilidades. Porém, isso está tudo escrito no meu livro, você consegue ver cada uma dessas áreas, cada uma dessas habilidades claras no meu livro. Eu só queria chamar a atenção para algumas dessas habilidades, que eu acho que é fundamental para você desempenhar um bom papel. Habilidade 1, comunicação eficaz. Eu não sei se vocês lembram da cena do Gladiador, né? Que ele fala, né, que se alguém já lutou, conhece, sabe, e ele é claro, direto, objetivo, diz ali exatamente o que ele quer, o objetivo que ele tem. A comunicação eficaz, ela é uma comunicação que ela respeita uma regra muito simples, né? Para que eu possa ser eficaz na minha comunicação, eu tenho que ter uma observação muito grande com quem eu estou comunicando e o que eu quero levar para ela. A eficácia da comunicação, ela está alinhada ao resultado. Então, se eu quero ter uma comunicação eficaz, o meu foco não é na forma que eu estou falando, mas o objetivo que eu quero com aquilo ali. Então, se fundamentalmente, né, eu sei o caminho, eu sei os métodos melhores para conversar com a pessoa, e eu deixo bem claro quais são os meus objetivos com relação àquilo ali, eu alcanço uma comunicação eficaz. Então, eu tenho que saber se é o momento adequado de falar aquilo. Estamos falando em relação a projetos, ok, senhores? Em relação à definição de métricas, procedimentos, resultados esperados do projeto, porque às vezes numa comunicação com o cliente não é tão assim que você tem que ser. Você não tem que ser tão... Você tem que ouvir mais do que falar, né? Você tem que compreender mais as necessidades. E aquela escuta ativa, aquela escuta empolgante, aquela escuta empolgada, aquela escuta que você está participando do que está sendo dito, né? Que você está prestando atenção no que está sendo dito. Uma coisa que eu gosto de dizer você responde no ponto ou você responde na vírgula. Responder no ponto é quando uma pessoa fala alguma coisa, ela termina de falar, né? Você aguarda alguns poucos segundos, né, e responde. Significa que você ouviu tudo que ela falou, prestou atenção e formulou a sua resposta. Responder na vírgula significa assim que em um dado momento a pessoa fala, você está ouvindo o que ela está falando, mas você já preparou a sua resposta, né? Você já está com a sua resposta pronta, e quando ela termina de falar, imediatamente você já emenda uma resposta. E 90% das vezes você ouve a pessoa falando exatamente a seguinte frase: mas foi isso que eu acabei de dizer. Porque quando você formulou a sua resposta, você já
se brindou, você já não está ouvindo mais nada a partir daquele momento que você já tem essa resposta formulada e você quer falar. Então, para ter uma comunicação eficaz, aprenda muito a ouvir, preste muita atenção, né, no que está sendo dito, no como está sendo dito, no que contexto está sendo dito, né, porque muitas das vezes as palavras elas são ditas em contextos diferentes, como por exemplo, eu falar uma determinada coisa dentro da minha casa e falar a mesma coisa dentro do ambiente de trabalho. São contextos diferentes, são percepções diferentes, são entendimentos diferentes. E lembre-se que quando você começa uma comunicação, a pessoa ela já está previamente com as suas crenças e valores, com o seu seletor, com a sua mira, né, já voltada para algum lugar. Então, primeiro você tem que criar um cenário, criar um contexto e a partir daí você se comunicar. Óbvio que estamos falando aqui de forma genérica, tem comunicação escrita, comunicação visual, inúmeros meios, métodos e formas de comunicar. Não vamos entrar em detalhes em cada um deles, mas espero que o mais importante aqui seja você prestar muito bem atenção com quem você está comunicando, com quem você está falando. Outra coisa que eu acredito super importante é a habilidade de influenciar pessoas. Ter uma boa comunicação, você consegue influenciar pessoas. Influenciar pessoas não é aquela habilidade negativa, uma habilidade ruim, ou uma habilidade de você, nossa, aquela pessoa é uma influenciadora. Não, é você compreender como as pessoas funcionam, entender a atitude delas, entender por que ela está reagindo daquele jeito. É um pouco de judô, sabe? Utilizar a força da pessoa contra ela mesma, né? Não no aspecto negativo, mas, ok, vamos entender para que caminho que você está indo, vamos junto. Então, essa habilidade de influenciar pessoas, tem bons livros, né? Como Influenciar Pessoas, do Carnegie lá. Vale muito a pena ler esses livros, esses conteúdos, porque é importante. Muitas vezes, você como gerente de projeto, você não vai estar numa condição de mandar nas pessoas. E para alcançar os seus resultados, muitas vezes você vai ter que fazer o efeito dominó, né? Derruba uma peça aqui, que derruba uma peça ali, que derruba uma peça lá, até você alcançar seu objetivo. Isso é uma habilidade muito legal, você faz muito mais amigos no caminho do que inimigos, né? Então, aprenda isso, desenvolva essa habilidade de influenciar pessoas. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar é motivação. Vários estudos aí de Herzberg e tantos outros que vão falar de motivação, motivação intrínseca, motivação extrínseca, motivação interna, motivação externa. Ok, né? Mas eu acho que o mais importante é você acreditar em você. Né? Você ser o motivo, né? Você acreditar que você pode melhorar, você acreditar que você pode se desenvolver, você acreditar que você pode crescer profissionalmente, você acreditar que você pode fazer um bom projeto. Pô, estou influenciando pessoas, estou trazendo pessoas boas do meu lado, eu tenho uma comunicação, minha comunicação vem melhorando. Então essas coisas, esses elementos sempre motivam. E a motivação, eu gosto de associar a uma palavra bem pequenina, né, que para mim tem um significado absurdo, que é a gratidão, né? Para se você se sentir motivado, muitas vezes agradeça. Se sinta grato pelas suas conquistas, se sinta grato pelos seus resultados, se sinta grato por objetivos alcançados, se sinta grato por objetivos não alcançados, porque muitas vezes um objetivo não alcançado realmente abre possibilidade para buscar coisas melhores e maiores. Não fique correndo atrás do sim, né? O sim ele é gostoso, o sim ele é emocionante, mas lembre-se, Peter Drucker já afirmava, né? O sim te para, o não te acelera. Né? Toda vez que você ouve, né, não está bom, não está bom, não está bom, é uma oportunidade de fazer melhor. Toda vez que você ouve sim, está bom, acabou sua oportunidade de melhorar. Então não olhe para o não como se o não fosse uma coisa ruim e o sim fosse uma coisa boa. Mude o seu setup, né? Olhe de forma completamente contrária a isso e comece a perceber que o não é uma ferramenta de Kaizen, né? O não te torna melhor. Né? Teu cabelo não está bonito, vamos arrumar o cabelo. O teu relatório não está bom, vamos arrumar o relatório. Essa forma que você está usando não está boa, vamos mudar. Essa forma de abordagem do projeto não está boa, vamos mudar. Então o não sempre te dá opções e condições de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais eficiente, uma pessoa eficaz, uma pessoa melhor no seu dia a dia, o seu Kaizen, essa melhora contínua. Atenção a detalhes, né? Muitas vezes em reuniões, quando eu sou gerente de projeto,
Eu percebo que eu fui comandando a reunião e só com meus objetivos muito ali à frente e querendo buscar, eu esqueço de notar as pessoas, eu esqueço de perceber as nuances da situação, eu esqueço de perceber uma série de características do que está ocorrendo. Hoje em dia, quando eu faço as minhas reuniões, eu deixo as pessoas falarem, eu trago as pessoas para a reunião, eu peço para que elas apresentem seu comentário, eu peço para que elas apresentem suas críticas, eu peço para que elas questionem o que está sendo falado ali, porque isso me permite observar. Quando eu estou falando, quando eu estou ativo numa reunião, eu não consigo ter um outro canal que é o canal receptivo, né? Meu canal de observação. Mas quando eu paro de falar e permito que outras pessoas falem, eu percebo uma nuance, uma postura de braço, uma anotação no papel, uma forma de olhar, uma forma de recuar em relação a determinados textos e situações do projeto. Ou seja, comece a observar detalhes na sua equipe, né? Perceba como as pessoas trabalham, note, né, que algumas pessoas gostam de determinadas coisas e não gostam de outras. Um detalhe fundamental, aprenda e se treine diariamente a chamar todas as pessoas pelo nome. Todas as pessoas pelo nome. De todos os sons que as pessoas mais gostam de ouvir, o som que mais ela está acostumada a ouvir é o nome dela. É um som que ela sempre reconhece na multidão quando o nome dela é chamado. Então, sempre chame as pessoas pelo primeiro nome, ou pelo nome de família, pela forma com que ela gosta de chamar. Evite, né, os apelidos de queridão, queridinha, bonitão, bonitinha, lindinho, carinha, amiguinho, brother. Evite esses comentários e chame sempre as pessoas pelo nome. Elas gostam de ser chamadas pelo nome, mesmo quando aparenta não gostarem tanto disso. Então, isso é um detalhe muito importante, é um detalhe que faz toda a diferença numa reunião, é um detalhe que faz toda a diferença num relacionamento com uma outra pessoa, é um pequeno detalhe que faz um diferenciamento muito grande, te torna diferente em relação à maioria das outras pessoas. Então, atenção, todas as pessoas que você tem contato, crie ferramentas, técnicas, o que você achar prudente. Mas já está aí uma dica fundamental de um detalhe super importante, pequeno, mas que vai fazer uma grande diferença na sua carreira, é chamar todas as pessoas pelo nome, ok? Habilidade em resolução de problemas, né? Eu gosto de fazer uma piadinha de internet, ela é bastante antiga, né? E talvez soe até um pouquinho idiota, mas ela consegue refletir o meu entendimento, né, sobre resolução de problemas. A historinha é curta, né, e é o seguinte, uma mulher, né, todas as noites quando ela ia dormir, ela tinha absoluta certeza que tinha alguém embaixo da cama dela. E aí ela ficava aflita, ela ia para debaixo da cama, né, já que não tinha ninguém, ela ficava ali embaixo da cama para não ter condição de ninguém entrar ali, e ela estava embaixo da cama, e em dado momento ela achava que tinha alguém em cima da cama, e ela ia para cima da cama e ficava essa briga a noite inteira e ela não conseguia dormir. Passado algum tempo, ela procurou um médico, né? Ela foi no psiquiatra e falou, olha, doutor, o que está acontecendo é isso, eu estou dormindo, acho que tem alguém em cima da minha cama, e aí eu fico aflita, vou para debaixo da cama, não tem ninguém embaixo da cama, eu quase estou dormindo, acho que tem alguém em cima, eu vou para cima da cama, e nessa eu fico girando a noite inteira, e eu não sei o que está acontecendo, não sei o que eu faço, como eu lido com isso. Aí o médico ele falou assim, olha, ok, deu para entender bastante essa situação, eu recomendo que a gente vai ter que fazer um tratamento, né, psicológico aqui, e eu recomendo que você venha no meu consultório aí, nessa primeira fase, né, umas 2 a 3 vezes por semana, até a gente realmente ver qual é o problema que você tem, para a gente saber que remédio adequado a gente deve te dar, e a partir daí a gente consegue fazer um tratamento mais tranquilo, né? Talvez 1, 2 vezes por semana, até a gente resolver essa situação. Ela ficou toda feliz, falou ok e tal, não sei o que, foi para casa, né? No caminho para casa ela parou num bar, né? Numa lanchonete lá, e começou a fazer as contas, né? De quanto seria cada valor da sessão, 3 meses o valor da sessão a tanto, quanto queria dar e tal, e estava fazendo as contas dela. Nisso se aproxima um amigo, fala, oi, como você está? Tudo bem e tal? E ela conta, né, o que ela estava fazendo ali, conta toda a história dela. Perfeito. Passado algum tempo, o médico entra em contato com ela e fala, olha, oi fulana, estou entrando em contato, né, que você esteve aqui no meu consultório e queria saber, né, se você vai continuar o processo. Ah, doutor, desculpa, eu não te dei retorno. É que no mesmo dia que eu saí do seu consultório, eu encontrei com um amigo, né,
E aí contei toda a minha situação para ele, e aí esse meu amigo resolveu o meu problema, né? Aí o doutor, nossa, como assim resolveu o seu problema, né? Ah, eu contei para ele que eu ficava à noite, ficava em cima da cama, embaixo da cama, em cima da cama, embaixo da cama, não conseguia dormir e tal. Ele falou para eu pagar 2 cervejas para ele, que ele resolvia meu problema imediatamente. Ah, eu prontamente paguei as 2 cervejas, ele foi na minha casa e cerrou os pés da cama. É uma piadinha, né? Uma historinha curiosa, mas esse é o que eu acredito quando a gente foca em problema, né? Muitas vezes o nosso olhar para o problema ele está um pouco desgastado, a gente acha que as ferramentas que temos são as melhores ferramentas, né? Então, tenha muita atenção se realmente você está com foco no problema ou você está com foco no processo que gera o problema. É como você discutir com alguém o leite derramado, né? Ah, o leite sujou a pia, o leite sujou a pia, e você ficava discutindo horas e horas e horas e horas e horas, o leite já está derramado, o leite já está na pia e temos que limpar, quer dizer, o que a gente tem que evitar é que o leite não seja derramado no futuro, mas leite derramado não resolve muito. Então, resolução a problemas é exatamente isso, né? Você entender aquilo como um problema e achar uma forma de solucioná-lo, achar uma forma de extirpá-lo, achar uma forma de acabar com ele, né? Então, aparentemente é muito fácil, né? Mas é uma habilidade que muitas vezes você tem que pegar o problema e dar um zoom in, né? Olhar dentro do problema e depois dar um zoom out e olhar todas as variáveis. Então, você tem que ter essa habilidade de zoom in, zoom out em várias situações e tentar resolver da melhor forma, com a maior maturidade, com a melhor habilidade possível, ok? Habilidade, né? 2 habilidades que eu acho que andam muito juntas, né? Eu chamo, né, particularmente no meu livro de administração de conflitos e negociação. Eu não gosto de resolução de conflitos, que eu não entendo conflito como um problema a ser resolvido. Eu entendo conflito como uma situação a ser gerenciada, a ser administrada, que você tem que aprender a lidar com ela. Porque fundamentalmente os conflitos sempre são positivos, os conflitos sempre trazem coisas boas. Se não é o seu conflito de você com você mesmo em relação à sua saúde, você jamais estaria correndo, andando de bicicleta, subindo montanhas e fazendo uma série de exercícios. Se não é o seu conflito com o seu ambiente de trabalho, com a discussão que você tem no seu ambiente de trabalho, você não mudaria de trabalho e estaria hoje numa situação muito melhor. Então, se não é o seu conflito no relacionamento, você jamais iria para um relacionamento melhor. Então, a administração de conflito é algo que você tem que aprender a lidar, né? E lidando, propriamente dito, com essas coisas, você aprende a se tornar uma pessoa melhor, né? E negociação, realmente não há o que se dizer, né? Negociação é uma das habilidades super importantes. Só de negociação daria um curso inteiro para a gente falar de técnicas, ferramentas, processos, procedimentos, falar do chip, falar de lema do prisioneiro, falar dos BATNAs, falar do máquina, falar do Zopa. Nós teríamos 1 milhão de conceitos aqui para a gente falar de negociação. Mas, para que a gente não passe em branco nisso, sempre busque uma negociação ganha-ganha, uma negociação positiva tanto para você quanto para a outra parte. Existe uma palavra, né, chamada contrato, né? Então, contrato é sinônimo de há um trato, né? Houve um trato, estamos tratando, há uma tratativa, então contrato é uma relação positiva com um trato, é um acordo, né? Ambos fecharam ali, concordaram com aquele objetivo. Então, assim, busque de forma positiva em todas as suas relações uma negociação positiva. Sempre questione, né, durante uma negociação, qual é o objetivo que estamos buscando aqui, né? Começamos essa negociação, ok, o que queremos, né, ao final dessa negociação, quando levantarmos a mesa, o que nós queremos. Então, a partir do momento que as pessoas colocam seus principais objetivos, fica muito mais fácil você focar no objetivo do que você focar na necessidade, né? Algumas pessoas deslocam, né, o olhar do objetivo para a necessidade e aí as negociações não terminam, as negociações ficam intermináveis. Eu acho que negociações do tipo da ONU cabe exclusivamente à ONU, mas a negociação de um projeto, de um produto, de um serviço, realmente fica muito mais fácil a gente discutir num objetivo melhor, num objetivo ali de curto, onde a gente realmente, se algo é muito complexo, quebre essa negociação em algumas etapas, vá vencendo cada uma das etapas. Existem muitas técnicas de negociação, excelentes professores aí, infinitamente melhores do que eu, mas invista um tempo nisso, invista um tempo em negociação e invista um tempo em administração de conflito, né? Primeiro, lembre-se, né, de todos os conflitos que nós temos, o primário, né, o principal conflito que nós temos é nós com nós mesmos, né? Então, tudo parte
de nós, então a partir daí busque aí soluções para isso, ok? Uma das coisas que eu gostaria de dizer agora